Fala família, como é que vocês estão? Bom ou não? Seguinte, hoje nós vamos falar do Uno Turbo, galera. Isso mesmo, o queridinho por muitos aí, beleza? Então espero que vocês gostem do vídeo. Fiquem aí. Meu nome é Jean, eu sou dono do canal Vivo Baixo, o canal do conteúdo automotivo. Tamo junto, família. Fiquem no vídeo aí, assistam o vídeo, que o vídeo tá top sobre o Uno, beleza? Uno Turbo, história, motor, desempenho, equipamentos e detalhes. O Fiat Uno foi um dos projetos mais bem-sucedidos e avançados na história do automóvel e teve seu ápice no Uno Turbo. O hatch compacto da marca italiana foi lançado em 1983 no antigo Cabo Canaveral, hoje Kennedy, na Flórida. Teve diversas variantes e versões. Um projeto tão bem resolvido foi feito para ser popular, mas logo despertou o interesse da divisão e performance da Fiat. Em 1985 surgiu o Uno Turbo IE na Europa. Os brasileiros apenas puderam ver através de revistas automotivas da época. Entretanto, por aqui, o Uno Turbo chegaria quase 10 anos depois. Ele teve a primazia de ser o primeiro carro nacional com motor turbinado de fábrica. Equipado com motor compacto, o Uno Turbo era leve e, por conta disso, teve um bom desempenho na época. Já visto nas pistas, no campeonato de marcas dos anos 80, o Uno Turbo foi o último respiro do hatch da Fiat, a antiga geração, pois depois surgiu o Palio, centrando as atenções, deixando o popular de lado, numa faixa abaixo. Hoje, o Uno Turbo é uma raridade bastante desejada por entusiastas. Na história da Fiat, do Brasil, ou outros esportivos e não esportivos. Turbinados surgiram depois, mas ele marca o início de tudo isso. Para a Fiat Automóveis do Brasil, chegar ao Uno Turbo não foi fácil, não foi difícil. Afinal, essa versão já existia na Europa desde 85. Discreta nos anos 80, a Fiat partia para a briga com três grandes, VW, GM e Ford. Na década de 90 e tudo começou com uma opção bem fraca. Se aproveitando de uma política da época, em 1990 a Fiat lança o Uno Mille e parte para o ataque com um único carro 1.0 disponível no mercado, carregado de incentivos. Depois de outras ações e produtos, a Fiat começava a incomodar as mais antigas nos anos 90. E um dos pulos que a marca deu foi justamente o Uno Turbo. Não seria um carro de volume, mas sua imagem ajudaria nas vendas das versões mais em conta. Além disso, o Uno Turbo inovaria por ser o primeiro carro nacional turbinado, um título que ninguém tiraria dele. Rápida em sacar o mercado, a marca italiana se destacaria neste e em outro lançamento para alcançar o topo e criar tendências. O Uno Turbo foi um hot hatch com alma de personalidade puramente italianas, mas feito sobre um projeto modificado para o Brasil, que no caso era o Uno Nacional. A história deste começa em 85, mas no mercado brasileiro apenas surgiu em 1994, né, galera? O Uno ainda era o principal produto da Fiat aqui
sendo o mais vendido, ainda sem o Palio, que chegaria apenas em 1996. O hatch popular com forma de bota ortopédica era o cavalo de batalha da empresa. Como já dito, a Fiat vinha sacando a concorrência com respostas rápidas desde o Mille, foto acima, para o Uno Turbo valesse de o mercado nunca ter visto um turbo de série. O que existia era importado, então, utilizando-se do conjunto propulsor do carro europeu, que era turbo lá fora, né, galera? A Fiat trouxe o Uno Turbo para se destacar. Vale lembrar que isso foi em 1994, um ano antes do fim da produção do Uno na Itália. Vendido como Uno Turbo IE, mesma designação vista na Europa, o hatch estranhamente havia rodado aqui, em Jacarepaguá, no Grande Prêmio do Brasil em 1985. Sua estreia como carro madrinha era sua divulgação comercial para a Europa, onde estreou no mês de abril. Uno Turbo no Brasil. 9 anos depois, o Uno Turbo finalmente estreou por aqui. A mecânica era seu principal destaque, pois o Uno já havia estreado versão esportiva no país, iniciando com o antigo 1.5R de 1987 e seu sucessor 1.6R. Contudo, estes apenas usaram motores aspirados e disponíveis em outros modelos vendidos por aqui. Ou seja, eram esportivos que se valiam do que havia no portfólio, sem qualquer inovação que atraísse o comprador de fato. Em 1994, isso mudou com o Uno Turbo. Nesse caso, a Fiat sabiamente evitou fazer adaptações em motores já usados por aqui, então trouxe exatamente o que havia no modelo europeu. O propulsor era da família Seville, mesma dos 1.5 e 1.6, usados nos Uno 1.5R e 1.6R, respectivamente. No entanto, era menor. Tratava-se do 1.4 Seville, que tinha 1.372 cm3. A Fiat usou motor 1.3 turbinado no Uno durante o Campeonato Brasileiro de Marcas, mas era uma adaptação para as pistas. Nesse caso, o propulsor foi desenvolvido para as ruas e trazia, além do turbo compressor, o mesmo Gart T2 do Uno Turbo IE europeu, intercooler, apenas ar e radiador de óleo. Isso ajudaria a manter o 1.4 turbinado em condições ideais de trabalho, em qualquer regime. Obviamente, a injeção eletrônica multiponto fazia parte do pacote e era descrita no nome da versão. Não era a primeira vez que o Uno brasileiro recebia injeção, pois a Fiat espertamente inverterá a ordem das coisas, ao injetar primeiro as versões mais baratas do carro a partir de 92. O 1.6R MPI surgirá um ano antes do Uno Turbo. Com injeção multiponto, mas essa não era mais inovação alguma. O que realmente importava era o turbo, e
o compacto passava a oferecer. Abastecido apenas com gasolina e com taxa de compressão baixa, 7,8 e 1, o Uno Turbo entregava 118 cavalos a 5.750 RPM e 17,5 kg de forçamento de torque a 3.500 RPM. Com números bons, especialmente no torque, o pequeno Uno Turbo era como se tivesse um 2.0 sob o capô. A pressão turbo era 0,8 bar, mas tinha o suficiente para fazer o Uno Turbo responder prontamente ao acelerador. Ele passava apenas 975 quilos, e isso permitia ir de 0 a 100 em 9,2 segundos e ter máxima de 195 km por hora. Para manter tudo isso em ordem, o Uno Turbo valeu mais do que o visual. Antes, porém, falando disso, ele chamava a atenção por seu visual esportivo. A frente era baixa e tinha faróis simples, além de piscas amarelos. A grade tinha moldura na cor do carro e grelha preta, ostentando as 5 barras do logotipo da Fiat na época. Como era um esportivo, tinha para-choque obrigatoriamente diferenciado, sendo mais quadrado e proeminente. Ostentava 2 faróis de neblina de mesma forma, assim como 2 pequenas entradas de ar logo abaixo. Havia também uma entrada de ar maior na parte central, logo acima do spoiler integral. Para ampliar o impacto visual, a Fiat introduziu saias de rodas maiores entregadas aos apliques laterais pronunciados. Tinha ainda saias laterais inferiores igualmente com formas retilíneas. Na traseira, o para-choque era igualmente proeminente e retangular, tendo 2 spoilers individuais na parte inferior, sendo um deles com escape esportivo. As lanternas tinham máscara negra, enquanto a tampa do bagageiro dispunha de defletor de ar preto. O Uno Turbo oferecia janelas traseiras basculantes e retrovisores na cor do carro, assim como colunas B pretas. Havia antena no teto e logotipo Turbo nos paralamas dianteiros. As rodas de liga leve, diamantadas e de 7 raios chamavam a atenção, sendo de aro 14 polegadas com pneus 185/60-14. Por dentro, o Uno Turbo parecia ir muito além do próprio carro. Os bancos eram devidamente esportivos, sendo envolventes e com tecido diferenciado. O cluster era um alienígena, digamos assim, entre aspas, num painel que era simples, sendo o mesmo usado até o fim da primeira geração. Tinha velocímetro com empolgantes 240 km por hora e conta giros além do nível da água. Contudo, tinha pressão do turbo em destaque, além de temperatura e pressão do óleo. O volante de 3 raios tinha formas suaves, destoando do conjunto quadradão, como o carro. Não havia ar-condicionado de série no início, mas tinha logotipo turbo no painel, assim como a alavanca esportiva. Ele tinha um câmbio manual Thermoli, importado da Itália, e com engates mais precisos,
Com 5 marchas, o Uno Turbo tinha uma proposta parecida com a do europeu. A marca ainda realçou o ambiente com cintos de segurança vermelhos. Tinha teto solar manual e acabamento geral escuro. Mecânica acertada. Para andar como esportivo, o Uno Turbo Nacional recebeu alterações mecânicas para ficar bem acertado. Assim, o hatch recebeu barra estabilizadora dianteira maior, bem como feixe de mola traseira transversal reforçado. Além disso, ganhou molas helicoidais dianteiras e amortecedores no geral mais firmes. Outra alteração foi a redução de altura do conjunto em 10 milímetros no cofre do motor. As duas torres de amortecedores foram ligadas por barra antitorção. Por conta disso e de outras modificações agregadas do motor 1.4 turbinado, o Uno Turbo eliminava o step fino sob o capô. Os freios tinham discos maiores e ventilados, sendo os mesmos usados no Tempra. Outra alteração foi na redução de altura do conjunto em 10 milímetros no cofre do motor. Duas torres de amortecedores foram ligadas por barra anti-torção. Por conta disso e de outras modificações agregadas ao motor 1.4 turbinado, o Uno Turbo eliminava o step fino sob o capô. Os freios tinham discos maiores ventilados, sendo os mesmos usados no Tempra. Com isso, a Fiat decidiu por um step padrão no porta-malas. Assim, o volume de 290 litros caiu bastante. Nesse formato, o Uno Turbo estreou no mercado nacional medindo 3.654 milímetros. Tá errado isso aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, galera, tá certo, me desculpem aí. 3,654 de comprimento e 1.548 de largura, ou seja, 3,6, 1,5 e 1,4, 1,44 de altura e 2,3 de entre eixos. O consumo urbano ficava em torno de 9 km por litro, enquanto o rodoviário atingia 12 km por litro. Em 95, o Uno Turbo ganhou ar-condicionado de fábrica, já que o mesmo nem era opcional de início. Tratava-se de um grande vacilo que criou um mico para os primeiros lotes. Com cores vibrantes, o Uno Turbo também chamava atenção por oferecer aos primeiros clientes um curso de pilotagem ministrado pela Fiat. O marketing da marca, nesse caso, foi benéfico para a estreia do carrinho, mas o pequenino Veloz não duraria muito. Com a chegada do Palio em 96, as coisas mudaram e a Fiat passou a dar ênfase bem maior ao novo rebento. Depois de 1.081 unidades saiu de cena nesse mesmo ano. Para a Fiat foi um marco que deu impulso para outros modelos famosos, como o Tempra Turbo, o polêmico Maré Turbo e culminando com esportivos como o Punto T-Jet e Bravo T-Jet. Uno Turbo na Europa. Em 1985, o Uno já tinha pouco mais de um ano e a Fiat decidiu criar uma versão de alto desempenho, que foi chamada oficialmente de Uno Turbo IE por trazer injeção eletrônica. O Uno Turbo IE chegava para celebrar o número de 1 milhão
do compacto e trazia na época um motor Seville 1.3, 1.299 cm3, com um turbo compressor e resfriador de ar, ou seja, o intercooler. Ele dispunha de 105 cavalos e 14,9 kgfm de torque, fazendo o modelo alcançar 200 km/h. Diferente do brasileiro, o Uno Turbo europeu tinha suspensão traseira por eixo de torção com molas helicoidais. No Uno Turbo IE havia ainda freios a disco nas 4 rodas. O esportivo tinha diferenciais como painel digital e teto solar. Em 1990, o Uno europeu sofre um facelift que o deixa mais aerodinâmico e levemente arredondado. O Uno Turbo IE trocava o motor 1.3 já com 1.301 cm3 pelo 1.4, 1.372 cm3, com 118 cavalos e 16,4 kgfm de torque, que alcançava 205 km/h. E o fim chegou em 1995. Então, galera, esse aqui é o vídeo do Uno Turbo. Espero que vocês tenham gostado aí. E, galera, seguinte, se inscreva no nosso canal e deixe seu like. Deixe aí nos comentários uma opinião sobre o vídeo, se vocês gostaram ou não. E deixe uma sugestão aí nos comentários também do que vocês querem ver no próximo vídeo, beleza? Então dá aquela compartilhada para fortalecer nosso trabalho, que eu vou estar sempre trazendo conteúdo top para vocês aqui, beleza? Aqui no Vivo Baixo, galera, é o seguinte, eu trago tudo sobre carro, notícia. Vou gravar e gravo um vídeo sobre carro baixo, carro antigo, som automotivo também vou trazer aqui. E também posso trazer um pouco, vou trazer também a cultura sobre ônibus, caminhões e entre outras coisas sobre o mundo automotivo e outras culturas, beleza? Família, tamo junto, que Deus possa abençoar todo mundo aí. Um forte abraço para todo mundo. Dá aquela fortalecida aí pra nós. E a Vivo Baixo sempre vai estar trazendo coisa boa pra vocês aí, beleza? Uma boa sexta-feira pra todo mundo e valeu, tamo junto.